infelizmente, o árbitro foi decisivo nesse jogo. Vi muita gente falar, gente, mas e o CRB? O CRB, gente, aconteceu também, ué. Aconteceu também o erro, mas ontem aconteceu outro erro e na próxima rodada deve ter outro erro mais bizarro do que esse, porque o VAR resolveu que... Eu acho que o árbitro de VAR devia ter culhão e ir para o campo apitar, porque eles querem isso. Eles querem um protagonismo que eles não deviam ter. Cara, eu fiquei percebendo um negócio, o Samuca, Valu, boa noite, Valuzinho querido, Emerson, Raul e Popó. Cara, como é que... Lá no Donos da Bola, Valu, às vezes o Everton empolgava de falar demais, o que eu fazia? Eu começava a falar no ponto dele, junto com ele, para ele desconcentrar. Como é que o árbitro trabalha, velho? O cara vai gritando no ouvido dele. Sabe? O árbitro tá correndo em campo, o cara falando, não, segue o jogo, segue o jogo, segue... Cara, que loucura. Então, assim, vai ter muita coisa aí, vai ter que ser... E não vai ser revisto porcaria nenhuma, né? Mas tinha que ser revisto, critérios, qual que é a atuação do VAR, vai mudar, ou então acaba, porque o VAR, a gente tá passando raiva duas vezes. A gente passa raiva com o árbitro e com o VAR. Né? Então, acho que muita coisa para... Aí tem muita coisa para falar sobre a questão do Marquinhos e tudo, né? Que eu acho que não muda nada no jogo. Nem é 6 por meia dúzia, né? É 6 por 4, porque o Wanderson eu acho que ele tem mais qualidade que o Marquinhos não acrescenta em nada, mas ontem passa muito pela arbitragem, cara, assim, não tem como você desvincular isso, o jogo da arbitragem foi decisivo, e você descontrola, vocês podem ter certeza, descontrola o time, sim. Lembrando que contra o CRB, o primeiro a gente foi prejudicado, né? Teve o pênalti lá que não foi marcado, então se a pessoa vier falar o Potker não era nem para estar no jogo, né, gente? Essa é a questão, né? É que na vez do Cruzeiro foi beneficiado. Na vez do Cruzeiro, acham justo o Cruzeiro pagar no jogo de ontem. Então que comece a ser com todos os times do Brasil, né? Que, assim, Valu, em uma né? Mas essa é a questão, Valu, porque eu sei que vai ter um monte de gente no chat aí falando que tem que ganhar, passar por cima disso tudo. Isso aí vem de anos na história, né, da cobertura, que quando é o Cruzeiro, todos os lados minimizam, a não ser a gente aqui, e o restante é tudo minimizado. Quando é com os outros, tudo é maximizado. O torcedor do Cruzeiro não pode comprar essa narrativa de achar que relatar coisas da arbitragem vai ser, tá chorando, isso e aquilo. Samuca, gente, a narrativa é diferente. Não compre isso. Véio. Isso aí é de anos e anos e anos em todos os lados. Véio. E foi um erro tão bizarro, que, assim, de forma inacreditável, e isso eu tô meio incrédulo, a grande parte da imprensa do Rio, São Paulo, do raio que o parta, tá apontando o erro do árbitro, cara. Isso é quase um milagre de acontecer. Poucos foram aqueles que falaram, não, foi falta. Poucos. Tem uns que fazem para fazer média, né? Outros que a gente sabe por que faz. Cara, do tamanho da bizarrice que foi. O tamanho da bizarrice. Gente, o cara achou um toque na panturrilha, velho. Não, eu tava considerando ali ter um toque no pé, velho. Mas na panturrilha foi demais, velho. Nem mexe a panturrilha do cara, velho. Imagina você dar uma pancada mesmo numa pessoa, a perna dele ia se movimentar, né? Ele pisa e dobra. Não, foi nada. E esse trem também, né, Valu, do frame a frame, isso é um absurdo. Você sabe por quê, cara? É posicionamento de câmera, velho. Cara, dependendo tem aí, vocês peguem aí, ó, tem vários... o pessoal faz muito ensaio fotográfico do posicionamento que você olha, você vê, que cara acabou de dar um tapa na outra pessoa. Não, às vezes tá abraçando, é posicionamento de câmera, cara. O frame a frame vai te dar inúmeras possibilidades. É só, se a câmera não estiver posicionada certinha, você vê nego matando, você vê quebrando a perna, você vê um monte de coisa. Acho que o grande problema é o protagonismo do VAR, cara. O cara quer aparecer, o cara quer estar envolvido naquilo ali. Ele não tem que estar ali envolvido em nada. E a falta de personalidade do Wilton. Eu acho que nem é isso, gente. É interesse mesmo. Não, mas todo jogo, Samuca, vê os caras, eles participam. Não, concordo com você, mas eles participam do jogo e essa não é a intenção do VAR, cara. Bicho, o camarada começa... gol legal, não, impedimento. A primeira palavra que se ouve é verificar impedimento de quê, velho?
Possível impedimento que fala. É surreal. Então, acho que isso aí é um papel fundamental. Ó, eu me comprometo aqui agora, eu vou pegar todas as escalas. Aí. Eu vou olhar um por um dessa turma que tá ó, tem um cara do Rio de Janeiro lá. Faz barulho antes, porque depois não adianta chorar, hein? Esse Wilton aí, eu espero que amanhã na CBF lá, o Cruzeiro já coloque a lista lá, que esse aí tem que passar longe, né? Passar longe. Gente, o Leonardo Jardim foi perfeito na coletiva, velho. Era encostar no Guilherme ou no Neymar, era falta. Nos jogadores do Cruzeiro, não. O Kaique levou um cartão amarelo que ele dá um carrinho na bola. E o cara faz uma cena. O Valu lembrou de um lance que o paraguaio que deu uma assistência e fez o gol, né? Amarelado, ele agarra o Matheus Pereira. Capital. Matheus indo para um contragolpe. Então, eu estava nervoso antes de saber disso. Quando eu vi o Valu falando, eu fiquei 2 vezes mais nervoso, porque é inacreditável. O cara tomou o cartão amarelo com 1 minuto do segundo tempo e aos 7 minutos ele dá uma gravata. É lance capital. Ele foi o cara que deu assistência e fez o segundo gol. Aquilo ali influencia diretamente na partida. Era para o Santos estar com 1 a menos. O Santos, naquele momento, ainda estava covardado. O Cruzeiro ainda estava mantendo pressão no campo de ataque. Muda a história do jogo. É lance capital, gente. É lance capital. Muda a história do jogo. Isso não pode passar despercebido. Isso não tira diversas coisas que a gente pode falar sobre o excesso de gols perdidos. Desconexão de novo, né, Popó? Sobre o time no segundo tempo ter abaixado um pouco, sobre talvez o físico tá pesando, o ritmo tá pesando, sobre as contratações que precisam chegar. Nada disso anula. Mas, cara, tem que ser falado que o jogo teve influência da arbitragem. E não foi só no gol anulado. Mal anulado. Vamos dizer que alguém queira considerar falta aquilo lá, Popó. Beleza. Tanto que até trouxe para mim que esse é o lance capital do jogo. A não expulsão do Cabadeiro aos 7 minutos. A gente está falando de um cara que era para ser 1 a menos, que deu assistência e fez um gol. Beleza. Você quer considerar que foi falta? Eu vi muita gente conseguindo considerar isso. Tá bom. Então me explica como que num critério que o Christian recebe aquele cartão amarelo que recebeu. De frente por... O Neymar fez o que ele faz, né? Aliás, um golfinho tá tendo mais aparições do que o futebol do Neymar, né? Essa que é a verdade. O golfinho, quando vai lá no alto do mar, né? Ele deu o drible do ano, Valu. O drible do ano. Seleção brasileira, meu amigo, só na memória de quem ficou. Não tá julgando absolutamente nada. Nada. E outra coisa, por exemplo, quando a gente tá falando de VAR, a gente está falando de protocolo. Qual que é o protocolo? Erro claro e manifesto. Aquilo ali não é um erro claro e manifesto. Aquilo ali é um lance que, tipo assim, estava na frente do juiz, o juiz optou por não marcar a falta no campo, não tinha por que marcar a falta ali. E aí, quando eu falo com gente assim, que desanima, é justamente porque assim, o Cruzeiro, igual em 2010, por exemplo, não vai conseguir competir na continha para ganhar o campeonato com 3 pontos de diferença, com 2 pontos. Porque esses jogos são chave para poder mudar a história do campeonato lá na frente. Aí só ganha se fizer 10 pontos de diferença. E aí, tipo assim, a gente vai ser campeão de uma vez a cada 10 anos, né? Enquanto eles lá conseguem disputar o campeonato todo ano, até mesmo com pontuação baixa, né? Teve um ano aí que foi 75 pontos. Então a gente está falando. 69, teve ano, acho que foi 69. Pois é. Quando que o Cruzeiro vai ser campeão brasileiro com 69 pontos, gente? Nunca. Mas nunca. Porque esses jogos aí vai minando a campanha do time, né? Então, por exemplo, 2010 era um ano que dava para o Cruzeiro ser campeão, tendo um time ali titular muito forte e talvez um banco não tão forte assim, né? Só que aí no capital ali acabou que pesou pro outro lado, que acabou ficando até atrás do Cruzeiro, né? O Corinthians não conseguiu sustentar. Mas é isso que desanima. Então, tipo assim, a gente nunca vai conseguir ser campeão na continha, vai ter que ser atropelando. A gente sabe que essa não é a realidade do futebol brasileiro, né? Então, é complicado. O Valu usou a palavra aí que ela parece que ela é banida da Confederação Brasileira de Futebol, que é critério, né? É uma coisa que os árbitros brasileiros, eles são alérgicos a isso. Eles são alérgicos a critério. Eles são alérgicos a terem um critério próprio de jogo. Eles são alérgicos a estabelecerem um critério para a partida. Eles mudam de critério durante o jogo.
o que é falta para um não é falta para outro, o que é falta para de ser falta quando o VAR chama, o que não é falta vira falta quando o VAR chama. Então, assim, o critério ele é uma coisa que realmente, você contar com algum critério no futebol brasileiro da arbitragem, sei lá, às vezes é mais fácil ganhar na Mega Sena. Você não consegue, você não acha nenhum tipo de arbitragem aí, Wilton, Klaus, Daronco, Davi, você vai pegando aí, vai passando aí, Flávio, ninguém tem critério. Você não sabe o que te espera. Você não sabe se o cara é um cara que deixa o jogo seguir, se ele é um cara que marca mais falta, você não sabe se ele é um cara que ele vai manter as convicções dele do que ele viu, se a interpretação dele vale a mesma para lances idênticos. É uma coisa que a arbitragem brasileira não tem. É por isso que a gente vive esse caos. É por isso que é marcado aquele pênalti que foi marcado a favor do Palmeiras. Um absurdo, um absurdo. Aquele pênalti a favor do Palmeiras... Daqui até o começo do campeonato eu já contei uns 4 lances daquele ali. Só acontece no Palmeiras. Exato, mas só vai acontecer. Só vai acontecer. O método não, mas aí não é falta de critério, não. Aí já é um negócio que está encomendado já. Ué. Não, na verdade tem um critério, né? Entendeu? O Palmeiras sempre, né? A falta de critério é que cada juiz apita de um jeito. Aí você tem que ficar, além de você treinar o time durante a semana, você tem que estudar o árbitro agora para ver como é que é o estilo da arbitragem dele.